Então, pessoal, se a gente vai falar de atrito cinético, a gente tem que compreender que, para o corpo, o atrito cinético ocorrer, as irregularidades na superfície do objeto têm que deslizar sobre as irregularidades do solo. E isso acontece quando eu consigo vencer a força de atrito estática máxima. Quando eu faço uma força maior que a força de atrito estática máxima. No exemplo anterior, a gente discutiu que a força de atrito estática máxima entre o bloco e a superfície fosse de 500 newtons. Então, eu só conseguiria iniciar o movimento do corpo se eu fizer uma força maior do que 500 newtons. Aí essa força não vai ficar só numa tendência de movimento, ela vai conseguir desencadear o movimento no corpo. E aí as irregularidades da superfície do corpo, que estão apoiadas nas irregularidades do chão, elas vão se interagir. Mas com um atrito cinético. Legal? A grande diferença do atrito cinético para o atrito estático, o atrito estático, quando ele atua no corpo, ele tem um valor, uma intensidade de 0 a máxima. E vimos que essa intensidade máxima é calculada pelo μ estático vezes a normal. Legal? O atrito cinético, e eu vou apagar aqui que depois eu falo de rolamento, o atrito cinético, diferentemente do atrito estático, ele vai ter um valor único de intensidade, independentemente da velocidade que o corpo está aqui, se eu manter duas condições, obviamente. Quais são as condições? Os mesmos tipos de irregularidades interagindo, as mesmas superfícies interagindo. Se mudar de superfície o atrito cinético pode mudar, obviamente, e o quanto o objeto está comprimindo a superfície. Tá? Como é calculado o atrito cinético? Primeiro a gente tem que entender que o atrito cinético, ele sempre vai estar contrário ao movimento. Por quê? Se o corpo estiver movimentando, por exemplo, para a direita, se o atrito é cinético, quer dizer que as irregularidades da superfície do corpo estão deslizando sobre as irregularidades do solo. Então, essas irregularidades, ao movimentarem do objeto, sempre vão empurrar as irregularidades do chão para o sentido do movimento. E aí, as irregularidades do chão vão empurrar, reação às irregularidades do objeto, contrária ao movimento. Então, esse atrito cinético, ele vai estar contrário ao movimento. Beleza? Legal. Continuando. Qual vai ser o valor dessa força de atrito? A força de atrito, ela, assim como o atrito estático máximo, ela é calculada a partir dessas duas grandezas. Um coeficiente de atrito, que determina o quanto grandes são essas irregularidades do objeto e do chão em que ele está interagindo, e a normal, que mostra o quanto essas irregularidades estão sendo comprimidas, ok? A diferença é que quando a gente fala de força de atrito cinético, a constante de atrito não vai ser a estática. Então, existe um coeficiente de atrito que mostra a intensidade das interações aí, nos vão dar relação com a intensidade das interações para um corpo que está numa tendência de movimento ou quando as irregularidades estão deslizando. Então, eu vou ter um coeficiente de atrito para situações de atrito estático e eu vou ter um coeficiente de atrito para situações de atrito cinético, ok? Mas o atrito estático máximo é calculado por π estático vezes normal e o atrito cinético é calculado por μ cinético vezes normal. Legal? Beleza?
Continuando o raciocínio aqui. Todo mundo já passou por essa situação. Vai pegar um objeto na sua casa, está ele aqui, e vai tentar empurrar esse objeto. Ele está lá em repouso, numa superfície plana, onde só tem peso vertical para baixo e normal, perpendicular à superfície, vertical para cima. Só existem essas duas forças, e aí o corpo não tem tendência de movimento nenhuma, ele está em repouso, as regularidades não estão movimentando uma sobre a outra, e a força de atrito estática é zero, porque não existe tendência de movimento. Aí ele vem e tenta empurrar esse móvel. O que ele faz? Aplica uma força paralela à superfície, que vai fazer com que esse corpo movimente ou continue em repouso, mas que gere uma tendência de movimento, né? Quando que ele vai movimentar? Se ele fizer uma força maior que a força de atrito estática máxima, ok? E se não movimentar? Se não movimentar, é a força que vai estar atuando no corpo, a gente chama de atrito estático, e ela vai valer a intensidade da força que eu fiz, porque manteve esse sistema em equilíbrio. Legal? Aí você está lá com aquele móvel pesado na sua casa para empurrar, e você vem e aplica uma força nele, empurra e não consegue movimentar. Você vai lá e faz o quê? Aplica mais força, muda de posição, empurra. Às vezes você põe o pezinho na parede, né? Que é a marca de Havaiana 44 apoiando na parede para empurrar a estante. E aí você faz tanta força para uma tendência de movimento desse corpo, que as irregularidades do objeto e da superfície não conseguem manter esse corpo em equilíbrio. E aí, quando eu faço essa força maior do que 500 newtons, pensando nessa caixa, aqui eu adicionei, só um segundo, ela vai entrar em movimento. Quando vocês tiveram essa experiência na vida de vocês, vocês perceberam que para iniciar o movimento é difícil pra caramba. Você faz força pra caramba. Mas depois que você iniciou o movimento, que o móvel sai arrastando, você consegue manter ele arrastando com muito mais facilidade. Por que disso? Porque o atrito cinético gerado quando as irregularidades do objeto está deslizando sobre a superfície, o atrito cinético ele é um valor único e sempre menor que o atrito estático máximo. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Que quando o corpo iniciou o movimento, independentemente da velocidade dele, se mantém as características da situação, né? Vamos pensar aqui a mesma superfície plana, mesmo objeto, mesmas características de solo. Se ele se mantém sobre as mesmas condições de interação, essa força de atrito cinética, independente da intensidade do movimento, ela vai ter um valor constante. Independente da força que eu fizer, aí eu vou fazer uma força de 200 mil newtons para empurrar esse objeto, aí eu vou fazer com que o atrito fique maior ainda. Não. Uma vez eles deslizando, independentemente da velocidade, independentemente da força que eu aplicar no corpo, se ele estiver deslizando as irregularidades sobre as irregularidades da superfície, o atrito cinético vai ser constante, ok? E ele sempre será menor que o atrito estático máximo, ok? Aqui é a força de atrito estática máxima. E aqui é a força de atrito cinético. Legal? Beleza? Por que isso acontece? Porque as características
de justa posição aqui das irregularidades ficam totalmente diferentes quando o corpo está em repouso ou quando ele está em movimento. Matematicamente, o que isso quer dizer? Que o μ estático, que é a coeficiente de atrito da interação de duas superfícies em repouso, ele sempre será menor que o μ cinético. Beleza? Ok? E é assim que eu calculo a força de atrito cinético. E cinético vezes normal. E é assim que eu identifico quando existe o atrito cinético, quando as regularidades estão deslizando sobre a superfície. Ok? E é assim que o atrito cinético vai se comportar, independentemente da força que eu fizer para o corpo movimentar, independentemente da velocidade que o corpo estiver, manter-se as características das irregularidades, né, e das condições do atrito cinético, o valor vai ser constante. Legal? Uma observação interessante. Aí nós vamos fazer um raciocínio disso, da aplicação para o dia a dia. Quem é motorista, quem é piloto de bicicleta, aí, anda de bicicleta, faz qualquer esporte com máquinas de movimento, né? Que precisa usar freio. Eu pergunto, numa situação de emergência, você está andando no seu carro, você está andando na sua bicicleta, pensa na sua aplicação do dia a dia. Você está indo agora de bicicleta, sei lá, um veículo, então vou representar uma roda, que ele vai estar apoiando sobre a superfície, girando, e você está movimentando para algum lugar, beleza? Você precisa parar com emergência. Para parar, você vai ter que frear. A função da frenagem é gerada pelo atrito, ok? Beleza? Este atrito, ele acontece quando tem uma pastilha, um disco de freio, que a gente chama. Daqui a pouco eu respondo. Só um segundinho. Viu? Tem uma pastilha de freio e respondo até aqui, dentro dessa situação. E assim funciona o sistema de freio. Hoje, os sistemas mais elaborados, né, esses freios a disco, que a gente fala, é um disco em que tem uma pastilha que, quando a gente aperta o nosso sistema de frenagem, pode ser para o sistema de cabo, sistema hidráulico, isso não interessa. O que interessa na nossa discussão aqui agora é que essas pastilhas vão prensar esse disco de freio. Tinha bicicletas mais antigas que eram borrachinhas, que prensavam o aro, não é isso? E aí, do atrito gerado, fazia com que a bicicleta, o veículo, parasse. Vou falar de bicicleta aqui porque é o que eu mais uso e o que eu mais penso nesses comportamentos no meu dia a dia. Então, quando eu estou andando de bicicleta, por exemplo, e vou descer, é uma descida qualquer mais íngreme, e que eu preciso usar bastante o freio, eu tenho duas possibilidades. Possibilidade uma, meter a mão no freio. Quando eu meto a mão no freio forte e seguro e pressiono, o que acontece? A minha roda, por exemplo, de trás, apertei o freio de trás que estava girando, essas pinças vão pinçar tão forte o disco de freio que ele vai travar a roda de continuar girando. E aí, o que vai acontecer? O atrito que vai atuar nessa roda vai ser um atrito estático ou um atrito cinético. O atrito da interação deste pneu com este asfalto é estático ou cinético? Me ajude aí, responde, participe, pelo amor de Deus. Eu estou entrando em depressão
falando sério. Eu preciso de vozes. Me ajuda. Faz a pergunta de... Oi? A pergunta foi o seguinte. Eu estou descendo de bicicleta. Apertei, estou numa descida aí, me apertei o freio, pressionei de uma vez, o disco foi pinçado, muito forte. A roda parou de girar. E aí eu começo a descer nessa condição, com a roda sem estar girando. O atrito que está atuando nessa roda, no pneu, entre o pneu, né, e o chão, é cinético ou estático? Cinético. É cinético, porque as irregularidades estão deslizando uma sobre a roda. A roda parou de deslizar. A outra situação, eu estou na mesma descida. Eu preciso parar. É uma parada emergencial. Eu tenho que parar da forma mais efetiva possível. Para eu parar da forma mais efetiva possível, eu tenho que percorrer uma menor distância possível. Não é isso? Para isso, eu tenho que gerar uma maior aceleração contrária ao movimento. Eu tenho que reduzir o máximo possível a velocidade no menor intervalo de tempo e parar o mais rápido possível. Para isso, como que eu faço? Gerando uma força contrária ao movimento. Que força é essa na situação da parada? A força de atrito. Gerada entre quem? A interação entre o pneu com o chão. Nessa primeira situação, o atrito que fez parar foi o atrito cinético. Se eu, em vez de fazer isso, na hora da descida, eu ficar bombeando o freio, sem que a roda derrape, o que vai acontecer? Eu vou conseguir parar? A roda não derrapou, hora alguma. E eu consigo parar? Consigo. O atrito que gerou nesta situação que eu estou falando agora, em que a roda continua girando, sem deslizar pela superfície, este atrito é estático ou cinético? Estático. Esse atrito é estático. Beleza? E aonde eu consigo gerar uma frenagem mais efetiva? É nas condições de atrito cinético ou nas condições de atrito estático? Estático. Por quê? E é estático. E a resposta está aqui no gráfico. Por que ela é mais efetiva? Porque se eu consigo trabalhar com atrito estático, eu consigo chegar a valores maiores que no atrito cinético. O atrito cinético, por exemplo, vou imaginar que aqui o atrito cinético calculado entre a roda do pneu da minha bicicleta e o chão deslizando fosse de 200 newtons. São valores hipotéticos, tá, gente? E que o atrito estático máximo entre esse pneu e o mesmo chão fosse de 500 newtons. É muito melhor eu fazer com que ele vai interagir de atrito sem derrapar, porque eu consigo trabalhar em valores o quê? Maiores do que 200 newtons. Se eu consigo gerar uma força maior contrária ao movimento, eu consigo desencadear uma aceleração maior contrária ao movimento. Eu consigo ser mais efetivo no retardo desse movimento. Esse corpo vai parar mais rápido. Ok? Beleza? Então, nesses tipos de situação, a gente muito mais fica bombeando do que segurando o freio firme. Você vai bombeando. Ok? Isso é para uma bicicleta? Serve para uma bicicleta? Serve. Isso serve para qualquer estrutura de freio, sistema, né? Isso serve, sei lá, para um patinete, serve, isso serve para moto, serve, isso serve para um carro? Serve. Tanto é que os freios antigos, eles não tinham controle eletrônico, que nós chamamos de ABS, ok? Esses freios era meramente um sistema hidráulico que você pisava no pedal e ele, de alguma forma hidráulica, né? Ele pinçava esse disco, como eu falei para vocês anteriormente. Quando ele pinçava, você pisava muito forte, ele pinçava mais forte.
E aí, o que acontecia? Se você, no momento de situação de desespero, que a tendência é dizer, apertar o freio muito forte, você acabava fazendo uma força o quê? Maior de prensamento nessas pinças que a força de atrito estática máxima. E aí, esse pneu, em vez dele continuar girando, né, ele começa a deslizar. Você aperta tão forte que ele vai travar essa roda não vai girar mais e aí ela vai começar a deslizar. Legal? Ok? E isso era perigoso pra caramba, porque inclusive na hora que começava a deslizar, você perdia o controle do carro, você perdia as situações de tracionamento. Então o que eles pensaram? O carro não pode deslizar a roda, ele não pode entrar numa condição de atrito cinético. Por mais que o cara meta o pé para fazer força aqui nesse pedal, ele não pode prensar o tanto que essa roda pare de girar. Ok? Aí o que esse ABS, esses sistemas de brecagem faz? Ele não deixa o carro entrar em atrito cinético. Ele faz o quê? Apertou, a roda vai girando a força de atrito. Por mais que você vai apertando, ele tende a aumentar a força de atrito estático que existe da interação aqui da roda com o chão, mas na hora que ele vê que vai deslizar, que vai ver um travamento dessas pinças, o que ele faz? Diminui a força e pinça de novo. Diminui a força e pinça de novo. Ok? Teve até uma questão do Enem uma vez que perguntou graficamente a diferença de um freio ABS, que seria assim, para um freio de sistema hidráulico comum, que seria aquele perfil que estava representado anteriormente, porque o sistema hidráulico comum, sem